Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui hoje rapidinho para falar um pouco com vocês sobre a avaliação de artigo, principalmente para eventos e revistas. Na semana passada, quando eu entreguei 3 avaliações de artigos para o CLAV, o Congresso Latino-Americano de Varejo e Consumo da FGV São Paulo, eu coloquei aqui nos stories uma caixinha, uma enquete, perguntando se vocês gostariam que eu falasse um pouco sobre essa diferenciação que eu faço na avaliação de artigos de eventos e na avaliação de artigos para revistas científicas periódicos. E aí, 100% das pessoas colocaram que queriam saber dessa diferenciação. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de levantar o ponto de que esse é o meu lugar de fala. Se você entrar lá no meu currículo Lattes, você consegue ver lá nos trabalhos técnicos muitas avaliações de artigos, seja em eventos nacionais e internacionais como CLAV, CMEAD, ENAMPAD, eventos internacionais como a Conferência de CCT em Londres, e a avaliação de revistas nacionais, como por exemplo a RCA, Navos, CBR, a RAC, entre outras, e revistas internacionais como a TMNS. Então, tem uma bagagem sobre avaliação de artigos e eu consigo fazer uma diferenciação que eu fui aprendendo aos poucos. E aí eu vou explanar um pouco para vocês sobre como é que eu faço isso. Bom, então o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que um artigo que vai para evento é um artigo que está em construção. Ou seja, o papel do avaliador é muito mais do que dizer se aquele artigo vai ser aprovado ou rejeitado. A gente tem que pensar e tem que assumir uma postura de ler, obviamente, o trabalho com uma visão crítica, mas de procurar auxiliar ao máximo o autor, a autora ou os autores na construção daquele trabalho, na entrega final daquele trabalho. Porque, sendo este um artigo em construção, a gente consegue contribuir. Então, na avaliação de artigo para eventos, é óbvio, vou passar por todos os pontos, vou fazer aquela análise crítica com uma visão rígida para entender, compreender, debater e vou trazer muitas contribuições para que aquele trabalho ele consiga ganhar uma maior profundidade teórica, para que aquele trabalho ele seja melhor avaliado posteriormente, para que ele ganhe mais robustez, mais validade. Vou fazer questionamentos, vou levantar vários pontos para que os autores eles consigam reavaliar, repensar, refazer talvez algumas partes, enfim. É um trabalho que está em construção, então o meu papel como avaliador é muito mais do que aceitar ou rejeitar, é contribuir ao máximo para que aquele trabalho consiga ficar mais redondinho na sua versão final. E aí que tá, quando o trabalho chega na sua versão final, ele vai para onde? Para a revista científica. E aí, no periódico, a avaliação ela tende a ser um pouco mais criteriosa e um pouco mais rígida. Por quê? Primeiro, porque eu entendo que no periódico, aquele artigo ele tá já chegando na sua versão final. Eu sei que, enquanto avaliador, obviamente, eu vou também fazer aquela leitura crítica, com aquele olhar em todos os pontos, vou dizer também se o artigo vai ser aceito ou rejeitado, vou apontar melhorias, vou dizer se ele vai passar por correções obrigatórias, eu sei disso tudo. Porém, a minha visão ela é mais rígida, porque aquele artigo eu entendo que os autores compreenderam que ele já está pronto para uma revista. E aí pensem na responsabilidade que é. Quando um artigo ele é publicado em revista científica, em revista acadêmica, ele termina sendo disponibilizado para vários pares. E quem são os pares? São outros professores, são outros estudantes, são outros pesquisadores. O crivo da avaliação ele tem que ser maior porque o artigo, uma vez publicado, ele fica disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, científica e até para a comunidade que não é acadêmica e científica. Então o nível de exigência tem que ser maior. A gente tem que ter um olhar mais criterioso e a gente tem que ir, de fato, atrás de todos os pontos de melhorias, os ajustes e tudo mais. Não que a gente já não faça isso quando a gente está avaliando para evento, porque a gente já faz. Mas em evento a gente consegue deixar passar erros que são menores, principalmente quando são periódicos de quali superior ou de fator de impacto maior. A gente precisa lembrar que
aquele artigo depois vai ser lido por outras pessoas que são mestres, doutores, pesquisadores, acadêmicos das diversas áreas, e aquele artigo ele precisa contribuir para as pessoas, mas obviamente ele precisa estar bem escrito, bem formatado, ter a sua contribuição super válida, trazer uma discussão bem feita, enfim, atender ao objetivo que é proposto, sendo este um objetivo super válido para a pesquisa. Entendem a diferença? Então, não é que a avaliação ou o papel do avaliador muda, mas termina que o olhar e a responsabilidade do avaliador termina sendo maior. Um artigo que vai para a revista, por exemplo, e é aceito sem contribuição nenhuma, ou esse artigo está muito bom, ou desconfie do papel do avaliador, porque geralmente as melhores revistas elas vão voltar para você com correções que são obrigatórias. Geralmente você vai precisar modificar alguma coisa, porque não é possível que, por mais que o seu artigo esteja pronto, ele não tenha nada a ser mudado, ajustado, readequado na concepção dos avaliadores. Então, a gente, enquanto pesquisador, inclusive quando está submetendo artigo para a revista, a gente já espera que venha alguns pontos a serem melhorados, a serem ajustados. É normal que isso aconteça. Então seria basicamente essa diferenciação que eu consigo enxergar. Obviamente vai ter que ter responsabilidade na hora de avaliar artigos em eventos, vai ter que olhar criteriosamente todos os pontos, eu não estou dizendo que não. A única coisa que eu penso é, em eventos a gente consegue deixar passar um errinho pequeno, uma falta de padronização que não está tão adequada, isso ou aquilo. Pequenos erros. Óbvio que a gente consegue deixar passar, principalmente a depender da quantidade de pessoas que estão concorrendo lá, na submissão daquele evento. Mas em revista o critério é outro. Questões básicas como layout, formatação, adequação do tema ao escopo da revista ou ao tema do evento, isso eu já nem estou considerando, porque já é um pressuposto. A gente precisa já saber disso desde antes. O que eu estou falando aqui é mais do critério de avaliação. É do momento em que o avaliador senta, olha para o artigo, começa a ler e o que é que ele vai pensar. Outra coisa, não façam a avaliação só uma vez, em uma lida. É bom a gente ler uma vez enquanto avaliador, porque muitas vezes chega alguns trabalhos que não são de temas que a gente conhece tão a fundo, mas que a gente já conheceu, já viu, já estudou. Então é sempre bom dar primeiro uma lida enquanto leitor, e depois vir com essa lida enquanto avaliador. Isso enriquece e faz com que a gente tenha uma visão melhor, uma avaliação melhor desses artigos, ok? Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, principalmente para quem já avalia artigos científicos em periódicos, revistas, em eventos. Tá bom? Tchau para vocês e até uma próxima oportunidade.